amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal! Quem já está pertinho do rádio, aumente o volume. Quem não está, chega mais para acompanhar nossa prosa de hoje. Chega aí você também, Selma. Oi, William. Olá, amigo ouvinte. Já estou aqui, preparada para nossa conversa de toda semana. Hoje o papo é sobre ILPF, o Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta. Já falamos bastante desse assunto aqui no Prosa Rural. Só para lembrar, o ILPF é quando temos na mesma propriedade lavoura, criação de animais e árvores. Tudo isso num único espaço. Só que quando a gente pensa em cultivo de grãos, rebanhos bovinos e ainda floresta para a produção de madeira, vem à mente aquelas fazendas imensas com terra a perder de vista. E não é, Selma? Só que o ILPF pode ser implantado também em pequenas propriedades rurais. É isso mesmo. É o que o pessoal da Embrapa chama de PPPS, Pequena Propriedade Produtiva Sustentável. Fiquei curioso para saber mais sobre esse tema, hein? Vamos chamar logo o pessoal da Embrapa Cerrados para participar do Prosa Rural de hoje? Um dedo de prosa. Hoje quem está com a gente é o pesquisador da Embrapa Cerrados, Lourival Vilela, e a jornalista Juliana Miura. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Selma. Tudo bem, William? Olá, ouvintes do Prosa Rural. Hoje eu vou conversar com o pesquisador Lourival Vilela. Lourival, conta pra gente, em quais situações o pequeno produtor rural pode implantar o ILPF? Na pequena propriedade, eu acho que, no mínimo, ele tem que ter um conhecimento com relação à agricultura e à pecuária. Uma propriedade aí que você tem uma área de 50 hectares em produção, ela é factível de fazer integração lavoura-pecuária, tá? Fazer uma rotação de milho, um milho consorciado com a braquiária, tudo para melhorar as condições dessas pastagens, tudo isso é possível ele fazer. Agora, quando ele vai fazer a integração lavoura-pecuária, que ele vai estar trabalhando com a agricultura, tá? A agricultura pode ser um caminho que ele utiliza para minimizar os custos de recuperação de pastagem. No caso do produtor que já tem agricultura e pecuária, o que muda se ele optar pela integração? Se ele já tem as duas atividades, ele já tem um domínio disso aí, conhece que uma agricultura ele tem que estar acompanhando com frequência, tá monitorando se está com problema de doença, de praga, e assim como os animais ele tem olhando. O que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a rodar o sistema. Numa área que era agricultura, ele pode introduzir um capim aí consorciado com a cultura. Eu estou falando muito no milho, que a pequena propriedade no centro-oeste, ela ainda trabalha muito com essas culturas. Depende muito também das condições edafoclimáticas da região. Estou falando temperatura, chuva, solo, tipo de solo, tá? Relevo dessas áreas, tudo isso conta dentro disso aí. Ou seja, não existe uma receita. Aliás, na agropecuária não tem receita, tem alguns sistemas que podem ser ajustados em diferentes propriedades, considerando a experiência de cada um, tá? E a cultura de cada um desses produtores. O ILPF também conta com um componente florestal, que são as árvores. Lourival, que preocupação o produtor deve ter para incluir as árvores no seu sistema? Quando nós introduzimos o componente florestal, nós aumentamos a complexidade do sistema e aí a gente tem que ter um dimensionamento desse sistema numa condição que eu não teria tanta interferência das minhas árvores, sombreando a minha área de pastagem. Posso fazer agricultura na fase inicial do plantio dessas árvores, ajuda bastante, inclusive, que eu vou estar trabalhando com adubações dentro dessas propriedades. Agora chega um momento que aí eu vou ter que começar a trabalhar com animais. Eita, William!
Não é que dá mesmo para ter o ILPF em pequenas áreas? Eu não disse, Selma? A inclusão de árvores no ILPF deve ser a parte mais difícil, né? Você tem razão. O produtor já está acostumado com a lida com seus rebanhos, então vamos chamar de volta a equipe da Embrapa Cerrados. É com vocês, Lorival Vilela e Juliana Miura. Lorival, a introdução de árvores na propriedade requer mais planejamento, certo? Ela é mais sensível do ponto de vista, porque eu vou trabalhar com um componente que eu não planto ele e colho ele na mesma safra. É um componente que eu vou ter que cuidar ele por alguns anos. Eu tenho um manejo de desrama, se eu estou pensando numa árvore para futuramente eu tenho uma árvore que eu venda ela para uma serraria, que eu vou usar isso para móveis, alguma coisa dessa, eu tenho todo um manejo diferenciado. Se eu não vou usar, estou pensando em lenha, apenas em lenha e tal, é aí um manejo um pouco mais simplificado. Mas ele tem que estar acompanhando isso por um período maior e ele só vai ter resultado disso a partir do 8º, 9º ano. Por isso que o planejamento dessa atividade é muito exigente, porque ele vai estar sabendo que ele não vai ter uma receita imediata quando ele planta uma árvore. E quais são os ganhos que o produtor tem quando ele faz a integração lavoura, pecuária, floresta? A rotação em si já é uma coisa que é milenar. Ela traz quebra de ciclos de praga, doença, melhoria das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, proporcionando maior aumento na produtividade. A diversificação, dependendo da região, do mercado que ele tem pela frente, é uma forma dele distribuir um pouco a sua forma de produção. Se eu ficar só na produção de leite, como a gente conhece algumas propriedades aí, ele só tem uma fonte de renda. Se ele começa a diversificar, ele começa a minimizar um pouco essa dependência que ele tem de um único fornecedor. Que beleza ter mais essa opção para os nossos produtores. Obrigado, Lorival Vilela, por essas informações. E sabe quem tem mais informações sobre as árvores no ILPF? É a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Karina Purol-Unique. Chega mais, Karina. Quem conversa com ela é a jornalista Juliana Miura. Pitacos da Hora. Karina, por que é importante colocar árvores nos sistemas integrados? Quando utilizamos árvores nos sistemas integrados, estamos intensificando o uso do solo e assim proporcionando a diversificação de renda para o produtor, pois além da produção de grãos, fibras, carne, também teremos a madeira para diversos usos, como serraria, energia, celulose e ou frutos na mesma área, caso sejam escolhidas espécies frutíferas. As árvores no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta proporcionam a melhoria nas características químicas, físicas e biológicas do solo, sendo uma alternativa econômica e viável para a recuperação de áreas degradadas e também na diminuição da pressão pelas florestas nativas, mantendo e melhorando os serviços ambientais. Outro benefício da inserção da árvore no sistema é o conforto térmico animal, que influencia positivamente a reprodução e o desempenho animal. O componente arbóreo também tem grande potencial de acumular carbono, tanto na madeira como no solo, e assim contribuir para a compensação das emissões de gás de efeito estufa. Hoje, a espécie mais utilizada no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta é o eucalipto, pois tem rápido crescimento, múltiplos usos, diversos cones adaptados a diferentes regiões do país, mas outras espécies arbóreas também vêm sendo utilizadas com resultados promissores. No caso de pequenas propriedades, o que o produtor deve considerar na hora de escolher o tipo de árvore para integração lavoura-pecuária-floresta? A escolha do tipo de árvore depende do objetivo da implantação. A necessidade de planejamento e é fundamental que o produtor tenha conhecimento sobre o nicho mercadológico da sua região e assim identificar espécies arbóreas com produtos economicamente promissores para a sua região. Obrigado, Karina, por sua participação aqui no Prosa Rural. Agora temos um convidado especial no Prosa Rural de hoje. É o produtor rural Alex Silva. Ele é dono da fazenda Sempre Verde, que fica em Pameri, no interior do estado de Goiás. Fala, produtor!
O Alex implantou o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em sua propriedade de 53 hectares em 2014 e ela se tornou uma PPPS, Pequena Propriedade Produtiva Sustentável. Vamos conhecer essa história? Implementei através de uma visita do seu João K. na minha casa no final de semana e ele me incentivou a estar desenvolvendo um sistema. E está desenvolvendo um sistema para pequeno produtor. Foi aí que a gente criou a Pequena Propriedade Produtiva e Sustentável, a PPPS. A Fazenda Santa Brígida da Marise Porto é uma das referências de LPF no país. O Alex trabalha com ela. E foi lá também que ele conheceu o pesquisador aposentado da Embrapa Cerrados, João K. Ah, agora entendi. Então vamos saber como foi essa experiência. Conta aí pra gente, Alex. Foi difícil no começo da implantação do sistema? Eu considero a maior dificuldade no início foi a questão de máquina, no caso trator, para fazer a operação, para gradear onde seriam os renques, que a gente pegou uma pastagem degradada e fez a gradiação e subsolou onde seriam as linhas, A gente não preparou a área total, só preparou onde seriam as linhas de eucalipto. E outra dificuldade seria também relacionada a questões financeiras, Talvez o produtor não tenha um recurso sobrando para fazer essa implementação, E quando vai procurar o banco, apesar de ter as linhas de crédito e tudo, é muito burocracia, questão de documentação, e normalmente o pequeno produtor chega ali e já fica meio que, opa, o que ele está querendo, questão de documento, Ele tem um certo receio também, a maioria dos pequenos agricultores. E a nossa área, no caso, não foi financiada, a gente fez com recurso próprio na época, mas isso é também uma outra dificuldade, as linhas de crédito. Acessar elas, na verdade, tem, difícil acessá-las. E hoje, como você avalia essa experiência? Para nós, avaliando essa experiência toda que a gente passou no início até hoje, foi muito importante, porque é o seguinte, a gente tinha uma propriedade comum, vamos ser uma pequena propriedade, e isso nos fez, mudar nosso pensamento, tanto de sistema, de intensificação da propriedade também, porque a gente pegou uma área de 4,5 hectares e subdividiu ela em 11 piquetes. Esses piquetes ficaram entre os renques do eucalipto. E através disso a gente não parou de produzir em nenhum momento. A gente utilizou a metodologia de usar cerca elétrica para estar fazendo a divisão e isolamento das linhas de eucalipto, para a gente poder utilizar a área já desde o primeiro ano. A gente fez isso, então a gente conseguiu de uma área que era de 4,5 hectares, passou para 11 pequenas áreas, vamos dizer assim, onde a gente colocava o gado, as vacas de leite que a gente tem lá, em cada espaço desse, Então a gente tem um intervalo até de descanso da pastagem de 11 dias, se a gente utilizasse um dia por piquete, Então isso restabeleceu o capim, a gente foi vendo que aquilo melhorava e a gente foi aplicando também no restante da propriedade. E com as palestras também que aconteceu lá dentro dos dias de campo que a gente fez 3 dias de campo. Com essas palestras a gente foi vendo que a gente poderia melhorar mais ainda da propriedade, Uma das coisas que a gente fez foi o policultivo, que o Tadeu nos possibilitou uma palestra lá num dia de campo, e a gente vendo a palestra dele e falou assim, vamos pegar uma área, vamos fazer um policultivo, e hoje a gente tem implementado uma área que tem menos de meio hectare, com mais de 11 culturas, Eita, que tem produtor rural arretado nesse Brasil. Obrigada, produtor Alex Silva, por nos contar sua história. É isso aí, e o nosso muito obrigado a todos os que participaram do programa de hoje. E pelo que ouvimos até agora, nós já sabemos, é possível ter uma pequena propriedade produtiva e sustentável com ILPF. Se você, meu amigo, minha amiga, ficou com dúvidas sobre esse assunto, ligue para a Embrapa Cerrados. Anote aí o número, DDD é 61. O telefone é 3388-9898. Se preferir utilizar a internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Para sugestões, comentários ou críticas sobre esse programa, mande uma mensagem para a equipe do Prosa Rural pelo WhatsApp. Já sabe o número? 61998357632. E chegamos ao fim do programa de hoje. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal, e até a próxima! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Juliana Miura. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nino Falcão. Conteúdo, Embrapa Cerrados.